Autorregulação. Hoje a gente vai conversar sobre o que é autorregulação e eu trouxe também 6 técnicas para te ajudar aqui nessa conversa. Oi, eu sou a Gibetin, comunicóloga, jornalista, apaixonada por pessoas no meu processo de autodesenvolvimento e venho aqui trazer para você mais uma conversa para a gente, de repente, elevar as nossas ideias, nossas palavras, as nossas relações e hoje, inclusive, elevar um pouquinho mais a nossa consciência sobre autorregulação. Vamos ter uma conversa bacana sobre autorregulação? Como que está a sua? Você sabe o que é autorregulação? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a autorregulação e eu vou trazer inclusive 6, eu separei aqui 6 das técnicas que eu mais uso para me autorregular no meu dia a dia. Então, como que surgiu esse insight de falar sobre autorregulação? Eu estou lendo esse livro aqui, Gestão com Gentileza, porque eu tenho falado muito sobre gentileza no meu dia a dia, trouxe aqui para a pauta do canal e também como uma bandeira que eu quero hastear muito aqui, que é da gente desenvolver mais a nossa gentileza. E aí fui buscar vários livros, vários materiais para me ajudar nessa jornada, né? De entender mais o que é gentileza. E claro que se eu estou falando como uma líder, como uma gestora de negócio e de vários projetos, eu também preciso pensar na gentileza como uma ferramenta de gestão. E aí eu comprei esse livro aqui, da Simone Salgado, Gestão com Gentileza, é possível e dá lucro? Eu coloquei ele na minha bolsa para eu ir lendo. Cada vez que eu tenho aqui aqueles momentos de ócio, sabe? Tipo a corrida do Uber, um momento que você está na sala de espera aguardando para ser chamada. E para não ficar gastando tempo no WhatsApp ou nas redes sociais, eu gosto de ter uma leitura à mão. Se eu uso esses 2, 3 minutinhos e trago alguma coisa interessante para o meu dia. Bom, lendo a Simone, ela fala que num dado momento, achei bem legal, que ela enfatizou que nós somos pessoas e pessoas são movidas a emoções. Então, que é uma bobagem tentar fazer uma gestão de um negócio ou de pessoas, gestão de uma empresa sem pensar em emoções. As emoções fazem parte de quem nós somos e para isso a gente precisa melhorar a nossa inteligência emocional. Ela cita nesse livro o Daniel Goleman, que é... Deixa eu ver se é esse o nome mesmo dele, para não falar... Daniel Goleman. Ele é bem conhecido, ele tem vários livros escritos, depois a gente até traz mais alguma coisa do Daniel aqui. O Daniel Goleman fala sobre... ele divide essas habilidades, né, da nossa personalidade, da nossa inteligência emocional, em 5. E ela em 5 domínios principais. A autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. E aí, quando eu cheguei nessa página, eu parei aqui e falei, caramba, né? Parece tão simples isso, mas aqui a gente precisa ter uma conversa mais séria, acho que sobre cada uma delas. A gente já vem falando aqui no canal sobre autoconsciência, fala um pouquinho disso em todos os conteúdos, porque eu acho que o caminho da nossa evolução é sempre se conhecer melhor, né? Olhar para dentro. Mas aí a autorregulação ele traz como o segundo domínio principal aqui, e aí eu falei, olha, acho que vale a gente falar um pouquinho mais, se aprofundar em autorregulação. Então eu vou te dar aqui como o livro mesmo aborda o que é a autorregulação. Ela cita que é lidar com emoções, facilitador do pensamento em relação à atuação da emoção nos processos mentais de pensamento e inteligência, auxilia no processo intelectual e promove a autoconsciência. Olha que interessante. Então, é como a gente facilita, né, a relação com as nossas emoções, com os nossos processos mentais, e que se a gente consegue fazer uma boa autorregulação, que a gente também melhora a nossa consciência, a nossa autoconsciência. Uma coisa está sempre ligada à outra. Então, a gente precisa se conhecer melhor para se autorregular melhor. E se autorregulando melhor, a gente acaba se conhecendo melhor também. E a autorregulação
tem agora aparecido um pouco mais em conteúdos onde a gente tem falado sobre educação de crianças e como é importante ajudar com que elas tenham autorregulação, ensinar para que elas tenham, aquelas crianças que não conseguem lidar com o tédio, não conseguem lidar com as frustrações, né? Não conseguem lidar com o não e faz aquele escândalo e tudo mais. Que a criança ela não vem regulada, né? Ela tem que aprender a autorregulação, ela tem que aprender a nomear suas emoções, a entender o que ela está sentindo, a saber lidar com aquilo, a mudar o seu estado, inclusive. E aí, quando a gente fala com as crianças, muitas vezes a gente percebe que nós somos adultos que não sabem se autorregular. Se a gente está exigindo de crianças a autorregulação, mas a gente perde a paciência assim no trânsito. Mas a gente não consegue dar uma resposta gentil para alguém que fala com a gente de forma um pouco mais bruta. Né? Então, assim, a nossa autorregulação também ela é bem deficitária, sabe? E eu falo isso por mim, que em alguns momentos eu brinco que assim, testo o meu budismo, né? Testo a minha aura zen aqui. Muito rapidamente, às vezes, você não consegue se regular. Por muitas vezes ao longo da vida você tem aqueles momentos óbvios de que você reage sem pensar e tal. Quando você vê, você já se irritou, já estressou, deu uma resposta. Mas eles têm que ser escassos, né? Isso não pode ser a regra, ele tem que ser a exceção. Né? Então, que a gente consiga se autorregular no dia a dia. E para isso, a gente vai criando algumas pequenas técnicas para ajudar nessa autorregulação. Eu começo sempre no meu dia com algumas delas, né? E vou trazendo para o meu dia a dia outras à medida que eu sinto que é necessário. Algumas dessas técnicas são muito simples e acho que você vai poder colocar agora mesmo no seu dia. Independente se você estiver em casa, no trabalho, no trânsito, não é nada extremamente difícil. Se autorregular é mais sobre a gente conseguir perceber em que estado emocional nós estamos e aí a gente ter alguma técnica, algo que a gente consiga então alterar aquele estado rapidamente. Então, se você está numa situação de estresse, se você se percebeu num dia um pouco mais triste, se você se percebeu com baixa energia, enfim, tem formas da gente dar um up ou melhorar aquele momento de forma fácil e simples. Como que eu uso? Trouxe aqui alguns deles. O primeiro, que é um dos que eu gosto muito, que é a música de ancoragem. Você tem uma música no seu dia uma música na sua vida, que toda vez que você escuta, ela te deixa feliz, ela muda o seu estado mental? Alguns coachings desses que te ensinam a trabalhar com eventos e com palestras e quando você vai fazer algum treinamento para falar em público e tudo mais, é muito comum que aconteça, assim, que a gente consiga entender um pouquinho dessa forma de como mudar a fisiologia, como melhorar, aumentar a energia, e que tem a ver com música. Esse exercício com música, ela faz mesmo com que a gente mude a nossa frequência cerebral e a gente consiga mudar, sai do foco do problema ou daquela sensação e consiga se transportar para um outro momento emocional. Então, a música para mim é muito importante. E aí eu vou entendendo como está meu dia, como está a minha energia naquele dia, como que eu acordei hoje, e aí eu tenho sempre uma playlist para cada momento. Esses dias até alguém me perguntou, você tem playlist para tudo? Eu falei, tenho. Ah, mas qual que é a playlist mais escrita? Talvez seja uma que se chama Chorando no Chuveiro, que é para aqueles dias onde você precisa chorar um pouquinho, sabe? Para dar aquela... Mas aí eu me permito, então, ficar triste por um momento e colocar 2, 3 músicas mais tristes, mas me deixa mais emotiva, e a tristeza tem que durar o tempo de um banho, né? E aí acabou o banho, a gente volta para a vida. Isso também faz parte de autorregulação. Mas vamos lá, no meu dia a dia como funciona? Os dias que eu acordo com a minha cabeça muito num turbilhão, preocupada com muitas coisas, com a agenda do dia, que eu tenho muita coisa para fazer, quando eu percebo que a minha mente falante está muito gritando, né, assim, e está me tirando o foco, então eu vou para as minhas playlists que são mais zen, as músicas mais calminhas ali,
as músicas zen mesmo, assim, né? Ou então vou para uma playlist de Ho'oponopono, de mantras, algo que realmente vai acalmar um pouquinho da minha mente falante. Se eu percebo que eu preciso de mais energia, não minha energia está baixa, acordei meio, não sou hoje, tenho que fazer muitas coisas, tem muitas reuniões, vou precisar ver muitas pessoas, preciso estar com energia alta, aí eu vou para algumas músicas que elevam minha energia, que mudam meu estado mental. E aí eu tenho sempre uma música de ancoragem que eu gosto muito, que essa me acompanha com frequência. Eu coloco ela aí, às vezes repetidamente, para que eu vá fazendo as coisas e eu percebo que vai subindo minha energia e eu vou ficando mais feliz, mais enérgica e tal. Estou pronta para o dia. Essa é uma forma da gente fazer autorregulação. Se você gosta de música, te sugiro criar playlists ou separar algumas músicas para cada momento e fazer isso, se ancorar na sua música. Você sabe que aquele momento ali é você com a sua música, cuidando da sua mente, do seu corpo, melhorando sua ancoragem. Outra coisa que eu faço com frequência, tá? Eu percebi que uma das coisas que me deixa muito ansiosa é quando eu não tenho controle financeiro das minhas contas, do que está acontecendo. Eu venho de um processo onde a gente passou por muitos problemas de escassez financeira, né, de quebra de negócio, de uma vida muito simples. E aí eu percebi que se eu não sei como estão as minhas contas, isso me gera uma ansiedade. E no dia que eu tenho que fazer pagamentos, e se eu não tiver ali bem claro na minha mente o que eu tenho para pagar, o que tem a receber, como que está o fluxo de caixa, isso passa a ser um gatilho de ansiedade tão grande que vai deixar o resto do meu dia complicado. Então, eu criei não é uma técnica, mas eu criei uma rotina para eu acompanhar o controle do meu fluxo de caixa de forma muito rápida. Tem uma planilha que está tudo ali sendo alimentada com frequência, então eu criei assim, antes de começar a trabalhar, eu bato o olho ali e aí eu sei o que tem de movimentação para aquele dia, contas para entrar, receber, como que está o fluxo de caixa. São 5 minutos, não mais do que isso. Eu não me permito ficar mais tempo do que isso. É 5 minutos onde eu passo por tudo, eu sei como está, dessa forma eu já lidei com a minha ansiedade. Já ficou claro para mim o que eu preciso fazer de investimento, como que está a movimentação. Acabou a ansiedade, está autorregulada, sigo para o meu dia. Então, isso é uma coisa que eu estou te dando exemplo do financeiro, mas que pode ser colocada em qualquer coisa da sua rotina que possa ser um gatilho de ansiedade para você. Então, você precisa saber o que tem para resolver no dia. Você precisa saber como é que está a agenda das crianças, que se precisa rever se a mochila do filho está feita. Você precisa saber se deixou as luzes apagadas em casa. Crie uma rotina simples de confirmação. Simples. Isso não pode tomar muito seu tempo. É só para dar aquele check. Está aqui, ó. Mente, cabecinha, meu cérebro, minha mente falante aqui. Pode ficar silenciadinha. Hoje não tem ansiedade. Já conferi aqui. Apaguei todas as luzes. Eu achei ótimo o dia que eu vi que criar um grupo e aí colocar assim, eu apaguei as luzes de casa hoje, e aí a pessoa entra e fala, apaguei, pronto. E aí ela confere que naquele dia ela deixou tudo apagadinho. Pronto. Tem que ser algo simples, mas que te autorregula. Não vai deixar você ansioso mais no seu dia, você já está sabendo do que se passa. Pode seguir seu dia tranquilo. Esse é o segundo que eu acho que é bem legal. A terceira coisa, que na verdade são muitas coisas, que são as microalegrias. Você sabe o que é uma microalegria? Aquele momento ali que você fala, nossa, que bom isso aqui. Sabe assim, tipo, tomar um copão de água quando você está com sede, pegar aquela xícara de café feita na hora, assim, ó, quentinha, aquele aroma exalando, assim, de café pronto. Isso é uma microalegria. Encontrar uma pessoa que você gosta muito
e parar 2 minutinhos para falar com ela, daquelas pessoas que a hora que você termina essa conversa, você fala, nossa, como eu gosto dessa pessoa. Isso é um momento de microalegria, né? Quando chega o pacote que você estava esperando, isso é um momento de microalegria. E tem muitas formas de alegria que só você pode dizer quais são as suas microalegrias. Alguns estudos falam que a gente tem que ter em torno de 5 microalegrias para cada emoção ruim que você tiver no seu dia. Eu não vou ficar pensando nisso não, mas eu tento cada vez mais ter microalegrias ao longo do meu dia, criar esse sistema, né? Para ver um vídeo de gatinho, isso, tira foto dos seus gatos dormindo, ou fala com as pessoas que você ama, coloca aí uma ligação todo dia para um amigo, para um parente, para alguém que você gosta muito, né? Cria um sistema no seu dia que pode fazer aquela pausa e te trazer uma alegria, mas tem que ser coisa rápida. Não precisa ser muito difícil para ser alegria não, gente. Coisas simples, pequenas, que a gente passa a degustar delas, aproveitar esse momento, sabe? Abrir um livro novo, aquele cheirinho de livro. Qualquer pequena alegria está valendo e já vai fazer com que você, na balança do seu dia aí, que seu corpo, seu cérebro entenda que está tudo bem, você está tranquilo, você está feliz. Então traz mais microalegrias para o seu dia, pode ser bom. Um jeito de trazer microalegrias e aumentar essa, né, que já é a quarta técnica que eu quero trazer para vocês, mas que ela já também pode estar relacionada com a microalegria, é sorrir mais. Quando a gente sorri, eu já falei disso num outro vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, vai conferir nas nossas playlists aqui que tem esse vídeo falando sobre o poder do sorriso, né? Mas quando a gente sorri, o nosso corpo entende, nosso corpo mesmo, né? Ele tem todo um sistema aqui, onde ele entende que se você está sorrindo, você está relaxado, você está feliz, e está tudo bem, e aí ele vai regular os batimentos cardíacos, ele vai regular sua frequência cerebral, ele vai regular os seus hormônios, enfim. Pessoas que sorriem mais são mais saudáveis, inclusive, de forma tanto física quanto emocionalmente falando. E se você sorrir mais, a tendência também é que as pessoas sorriam de volta para você. E a mesma coisa acontece quando a gente visualiza outra pessoa sorrindo. Ver pessoas felizes, ver pessoas sorrindo também nos faz muito bem. Então, também vai retroalimentar esse sistema das microalegrias. Então, sugestão, sorria mais. O dia está difícil? Sorria mais. Uma das coisas que eu faço, já até falei isso aqui em algum vídeo, é que quando chega uma mensagem difícil, algo que eu tenho que responder, que eu não queria falar sobre aquilo, ou, enfim, sabe aquela mensagem boba que chega, que te tira, rapidamente te deixa irritado? Pois é, eu faço o quê? Eu paro e sorrio. Isso, eu faço isso. E pode ser meio esquisito no primeiro momento, mas quando, ao invés de eu responder com raiva, eu paro e sorrio, o meu corpo então começa a entender que está tudo bem. Ela não precisa se armar para a guerra, ela não precisa se defender, né? É isso que meu corpo pensa, eu não preciso me defender, eu não estou armada para a guerra, eu não preciso ficar bélica nesse momento, eu posso ficar relaxada, tá tudo bem. E quando eu fico relaxada, então eu consigo com mais tranquilidade responder de forma amigável, gentil, né? Tudo isso vai se conversando, é a autorregulação. Então, se antes de eu tomar uma decisão aqui no ímpeto da raiva, da ansiedade, eu consigo me autorregular e me acalmar, fica mais fácil, né, responder, fica mais fácil manter boas relações com as pessoas. Então, sorrir é uma técnica de autorregulação que eu sugiro que você use e abuse, tá? Sorrir faz muito bem pra gente. Junto com sorrir, aí caminhando para a quinta técnica, é respirar. Gente, respirar para tudo, sempre, respire. Você se lembrou de respirar hoje? A gente faz isso sem perceber, né? Olha como o nosso corpo é maravilhoso, não é? Que a gente respira sem pensar em respirar.
Mas respirar de forma consciente faz muita diferença também. Quando você está com a sua mente gritando ali, mil coisas, tentando chamar sua atenção, te deixando ansioso, parar e focar na sua respiração é uma excelente técnica de autorregulação. E para tudo, tá? Vou te dizer que para todos os momentos, não são só para os momentos difíceis, não. Porque a gente também pode se deixar levar pelas paixões, se deixar levar, às vezes, por alegrias muito banais, enfim. E a gente, às vezes, toma decisões que não são tão boas. Quem nunca abusou de um carnaval, de uma festa, não fez uma bobagem num momento de muita alegria, né? Que sabe do que eu estou falando aqui. Se você já passou por algo assim, você fala, nossa, eu estava tão feliz aquele dia, tomei uma decisão que não era para ter tomado. A gente não toma só decisões intempestuosas só quando a gente está com raiva, não, tá? Às vezes a gente se precipita também na alegria. E aí, autorregular, trazer ali para um padrão que eu não vou fazer nenhuma bobagem aqui, deixa eu respirar e manter a minha calma e deixar o meu corpo e a minha mente trabalharem sem grandes emoções, pode ser muito bom, tá? Para todas as emoções, né? Quando elas são extremas, a gente tende a ter atitudes extremas que depois fazem com que a gente se arrependa. Então, trazer para uma calmaria pode ser muito bom, tá? Então, respirar sempre, sempre. Essa técnica parece bobagem, mas faz muita diferença. Respira profundamente, foca na sua respiração, respira de novo, mais uma vez. Faz ali 5 respirações, não vou nem falar 10. 5 respirações profundas e você já consegue perceber mudanças bem poderosas no seu estado emocional. E aí, se tudo isso ainda assim não deu certo, naquele dia que está triste mesmo, que não funcionou nada, que eu não consegui ter microalegrias, eu cheguei no final do dia triste, melancólica, enfim, cansada demais, com aquele cansaço mental que não está me deixando ter clareza de pensamento, ter clareza, ter foco. O que eu vou fazer? Vou continuar brigando com a minha mente? Não vou. O que eu faço? E aí a minha técnica, eu vou para os comfort movies. Então, sexta técnica que eu aplico nos dias que eu estou realmente precisando regular minhas emoções, são os comfort movies. Eu tenho ali 3 ou 4 na lista, que são filmes que eu volto para eles, dependendo de como está a minha emoção nesse dia. Os dias que eu estou mais melancólica, tem um filme que eu vou assistir. Os dias que eu estou um pouco mais triste, tem outro filme que eu vou assistir, que esse é um filme mais musical, então também, porque daí ele já junta com a música e já faz a minha mudança. A hora que eu termino o filme, eu já não sei nem porque eu estava triste, eu já estou cantando aquela trilha sonora incrível, então já muda completamente as minhas emoções. Aí tem outro filme que, quando eu preciso mesmo dispersar, eu gosto mais, para mim, é um filme de fantasia que eu assisto há muitos anos e que eu amo de paixão. E aí eu vou para ele, que eu mergulho naquele universo, e aí esqueço de todo o resto. E aí, assim, as minhas emoções vão se regulando. E quando eu termino o filme, pronto, já estou bem mais tranquila, minha cabeça está mais silenciosa. O comfort movie, né, o filme, né, e faz com que a gente entre naquele universo, e aí a gente cria um certo distanciamento dessa nossa mente falante, né? Mas tudo isso são formas de realmente a gente conseguir trazer a nossa mente para o momento de presença, para o momento atual, e aí a gente conseguir observar qual foi o gatilho de ansiedade, observar por que eu me senti tão alterada, e observando, a gente vai cada vez mais tendo ferramentas e facilidades para se autorregular e para se conhecer melhor. Dito tudo isso, essas são as minhas técnicas. É assim que eu lido
com as minhas emoções e que eu vou construindo formas de me autorregular. Eu vou percebendo coisas que me trazem ansiedade e vou criando técnicas para que no dia a dia eu consiga fazer, implementar em qualquer lugar. Respirar, a gente respira o tempo todo. Então, fazer uma pausa, mesmo que seja numa reunião, e respirar profundamente enquanto o outro fala, ninguém vai perceber. Eu consigo fazer isso aqui e me manter na presença e trazer a minha mente para o agora e não dar uma resposta além do que eu precisava para aquele momento. Sorrir, mesmo para uma pessoa que está sendo grosseira com você, pode tanto dizer para o seu cérebro que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, como também abaixar a guarda daquela pessoa, quem sabe ela até sorrir de volta para você, né? Ouvir uma música no fone de ouvido a caminho do trabalho, enquanto você está ali nesse momento, você não tem o que fazer, você tem que ir para o trabalho, estando você em que estado que for, não é mesmo? A gente precisa trabalhar, então trazer uma música para melhorar, te regular, são técnicas possíveis, são fáceis e são baratas, né? Não tem custo nenhum respirar, sorrir, né? Assistir um filme hoje está muito fácil, tem muitas possibilidades. Então, é tudo coisa que funciona para mim, que eu consigo acessar a qualquer momento e que de repente faz sentido para você. Agora eu quero que você me diga também quais são as suas formas de autorregulação. Você tem consciência sobre as suas formas de autorregulação? Você faz isso de forma consciente? Quando eu me sinto assim eu faço tal coisa. Você já parou para pensar sobre isso? Se sim, comenta aqui. Eu quero saber também como funciona para você, quais são as suas técnicas de autorregulação, como que você lida com as suas emoções no seu dia a dia, porque assim a gente vai fazendo isso aqui ser uma conversa, ser mais agradável, a gente vai trocando figurinhas e de repente quando a gente vê, a jornada já ficou muito melhor para todos nós. Então deixa aqui que eu quero saber. E claro, vou te pedir, se você gostou desse conteúdo, clica aqui, deixa o seu coraçãozinho, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também faz essas técnicas para se autorregular ou que está precisando desenvolver mais técnicas para se autorregular. Como adultos funcionais, a gente precisa tomar consciência das nossas emoções, aprender a lidar com elas, e como líderes, mais ainda. Não tem como uma equipe seguir um líder que não consegue regular nem as suas próprias emoções. Faz isso, pode ser muito bacana, que a gente aumenta essa comunidade e mais líderes e pessoas dispostas a cuidar com carinho e gentileza das suas emoções.